A chuva de março caía fina sobre o asfalto da Avenida Paulista, transformando a cidade num borrão de luzes amarelas e vermelhas. Dentro do ônibus 5174, Mariana segurava a alça de metal com uma mão cansada, a outra apertando contra o peito uma sacola plástica com 3 pães amanhecidos, que a padaria ia jogar fora. 62 anos. Auxiliar de limpeza num prédio comercial. Viúva há 14 anos de um homem que nunca tocou com desejo, apenas com a obrigação mecânica de quem cumpre um dever conjugal. O ônibus freou bruscamente e ela se desequilibrou, esmarrando no homem ao lado. "Desculpe", murmurou, sem levantar os olhos. "Não precisa pedir desculpa por existir", respondeu uma voz grave, carregada de algo que ela não conseguia nomear. Mariana ergueu o rosto. O homem era alto, negro, talvez uns 65 anos, cabelos grisalhos cortados rente, óculos de armação discreta. Usavam sobretudo cinza sobre camisa social azul clara, e havia uma elegância tranquila na forma como segurava uma pasta de couro marrom. Mas não era a roupa que a desarmou. Era o olhar, direto, atento, como se ela fosse visível. Começou, mas não sabia como terminar. "Você trabalha no edifício Santos Dumont?", perguntou ele, e havia curiosidade genuína na pergunta, não apenas polidez. "Trabalho, limpeza, das 7 da noite às 3 da manhã. "Eu sei", disse ele, e um meio sorriso surgiu no canto dos lábios. "Meu escritório fica no 14º andar. Às vezes fico até tarde, revendo contratos, números. Já te vi algumas vezes. Você sempre dobra os panos de limpeza em quadrados perfeitos antes de o guardar." Mariana sentiu o calor subir pelo pescoço. Alguém havia notado. Alguém havia prestado atenção nela, não para criticar, não para exigir, mas apenas para ver. É que eu gosto de deixar tudo organizado", disse, a voz quase um sussurro. "Eu percebi, e percebi também que você nunca usa o elevador social. Sempre sobe pela escada de serviço." A vergonha veio rápida, afiada. Claro que ele sabia. Ela era a mulher invisível, a que limpava os banheiros e esvaziava as lixeiras, a que não merecia ocupar o mesmo espaço que as pessoas importantes. É o meu lugar", respondeu, baixando os olhos novamente. "Seu lugar", repetiu ele, e havia algo na voz que não era pena, mas discordância firme. "Mariana, não é?" Ela assentiu, surpresa que ele soubesse seu nome. "Mariana, eu me chamo Eduardo Almeida. E eu acho que seu lugar é onde você quiser estar." O ônibus parou novamente. Eduardo desceu com um aceno sutil, deixando-a sozinha com o coração batendo num ritmo estranho, descompassado, como se algo dentro dela tivesse acordado depois de décadas de sono. Mariana morava num apartamento de 2 cômodos no Tatuapé, num prédio antigo de paredes finas, onde se ouvia o vizinho tossir e a televisão do andar de cima. Chegou em casa às 3h40 da manhã. Tirou o uniforme azul marinho encharcado de suor e desinfetante, tomou banho com o chuveiro morno que nunca ficava realmente quente. Na cozinha minúscula, preparou chá de hortelã e sentou-se à mesinha de fórmica. A única companhia o zumbido baixo da geladeira velha. Na parede, uma foto desbotada. Ela aos 23 anos, vestido branco simples, ao lado de Ronaldo, seu falecido marido. Ele sorria para a câmera. Ela olhava para o chão. Mariana pegou a foto. Passou o dedo pela moldura barata. Ronaldo nunca fora cruel. Nunca gritou, nunca bateu. Mas também nunca a desejou. Ela se lembrava da lua de mel, num hotel modesto em Guarujá, quando ele a tocou no escuro, rápido, mecânico, sem olhar para ela. Depois virou para o lado e dormiu. E assim foi pelos 36 anos seguintes. Sexo era dever, jamais prazer, jamais desejo. "Você é uma boa mulher, Mariana",
ele dizia às vezes, como quem elogia uma funcionária eficiente. Ela engoliu o chamorno, sentindo o amargor descer pela garganta. Boa mulher. Boa para cozinhar, lavar, passar, calar. Boa para não incomodar. Boa para desaparecer. Você nunca usa o elevador social. As palavras de Eduardo ecoaram na mente dela. Será que ele sabia? Será que ele entendia que ela havia passado a vida inteira usando escadas de serviço, portas de fundos, cantos escuros onde mulheres como ela não atrapalhavam a paisagem? Antes de dormir, Mariana abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou o único objeto que guardava só para si. Um caderno de capa dura vermelha, já gasto nas bordas, páginas e páginas preenchidas com sua letra miúda apertada. Poemas que nunca mostrou a ninguém, pensamentos que nunca disse em voz alta. Escreveu: ele disse que meu lugar é onde eu quiser estar, mas eu não sei querer. Passei tanto tempo sendo o que precisavam de mim, que esqueci se algum dia fui algo além disso. Desejo. Essa palavra não tem lugar na minha boca. Não sei como se pronuncia. Não sei se tenho direito. Fechou o caderno, apagou a luz e deitou no escuro. Mas o sono não veio fácil. Em vez disso, veio a lembrança dos olhos de Eduardo. Castanhos escuros, atentos enxergando através dela. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. A semana seguinte passou devagar. Cada turno no edifício comercial, uma repetição do anterior. Mariana esfregava os pisos de mármore, limpava espelhos, esvaziava cestos de lixo, sempre atenta para não ser vista, para não atrapalhar. Mas agora, toda vez que passava pelo 14º andar, seu coração acelerava um pouco. Ela olhava de relance para a porta de vidro fosco onde estava escrito Almeida Consultoria Financeira. Algumas vezes a luz estava acesa, outras apagada. Na quinta-feira, por volta das 11 da noite, Mariana estava limpando o corredor quando a porta se abriu. Eduardo saiu, a pasta de couro na mão, o paletó sobre o braço. Parou ao vê-la. Boa noite, Mariana. Ela se endireitou depressa demais, quase derrubando o balde. Boa noite, senhor. Eduardo, corrigiu ele, a voz firme, mas gentil. Só Eduardo. Eduardo, repetiu ela, e o nome pareceu estranho na própria boca, íntimo demais. Ele hesitou como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas acenou e caminhou em direção ao elevador. Mariana o observou apertar o botão, entrar, desaparecer. Respirou fundo. Por que aquele homem a deixava tão desestabilizada? No sábado, Mariana não tinha trabalho. Acordou tarde, perto das 10, coisa rara. A chuva havia dado trégua e o sol de março entrava pela janela do quarto, iluminando a poeira suspensa no ar. Ela preparou o café, comeu 2 torradas com margarina, depois ficou parada no meio da sala, sem saber o que fazer consigo mesma. As filhas moravam longe. Paula em Ribeirão Preto, casada, 2 filhos adolescentes, sempre ocupada demais para ligar. Fernanda em Campinas, divorciada, trabalhando 60 horas por semana, também sem tempo. Mariana não as culpava. Elas tinham suas vidas. E ela? Ela tinha o quê? Decidiu sair. Vestiu a calça jeans surrada, uma blusa de algodão azul claro, pegou a bolsa de mão puída e foi até o Parque do Piqueri, a poucos quarteirões de casa. Caminhava devagar pela trilha de terra batida, observando mães com crianças, casais de mãos dadas, velhinhos jogando dominó nos bancos de concreto. Sentou-se embaixo de uma árvore, longe de todos, e tirou o caderno vermelho da bolsa. Começou a escrever: hoje eu acordei e não sabia quem eu sou. Mariana, 62 anos, viúva, mãe de 2. Mas isso é só uma lista. Quem sou eu por dentro? Será que ainda tem algo vivo aqui? Ou será que eu sou só a casca e o miolo já secou faz tempo? Bonito, disse uma voz atrás dela. Mariana ergueu a cabeça num sobressalto.
Eduardo estava ali, de bermuda escura e camiseta branca, tênis de corrida, uma toalha sobre os ombros, suor na testa. Ele havia corrido. Não, gaguejou, fechando o caderno depressa. Desculpa, não quis invadir, disse Eduardo. E havia sinceridade no pedido de desculpas. Só reconheci você de longe e quis dizer oi. Mariana respirou fundo, tentando acalmar o coração que insistia em disparar. Tudo bem, eu só não esperava encontrar ninguém conhecido. Vocês... Só rabiscos. Rabiscos bonitos, então. Pelo pouco te vi, você tem jeito com as palavras. Ela não soube o que responder. Ninguém nunca havia se interessado pelo que ela escrevia. Ninguém nunca havia se interessado. Você deve achar estranho, disse de repente, sem conseguir se conter. Um homem como você conversando com alguém como eu. Eduardo virou o rosto para ela, franzindo a testa. Um homem como eu? Bem-sucedido, importante. E eu limpo banheiros, Eduardo. Ele ficou em silêncio por um momento longo. E quando falou, sua voz era baixa, mas intensa. Mariana, eu cresci no Capão Redondo. Minha mãe limpava casas. Meu pai era pedreiro. Eu fui o primeiro da família a terminar o ensino médio. O primeiro a entrar numa universidade. Estudei de noite, trabalhei de dia em 3 empregos diferentes. Levei 15 anos para construir o que tenho hoje. Então, quando você fala, alguém como você, eu não vejo alguém menor. Eu vejo alguém que trabalha duro, alguém que faz o que precisa ser feito. E eu respeito isso mais do que você imagina. Mariana sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo alguém não a respeitava? Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer por ser vista. E havia algo na forma como ele disse aquilo, ser vista, que fez Mariana entender que ele sabia. Ele sabia o que era ser invisível. Ele sabia o que era ter que provar que merecia estar num lugar. Você tem filhos? Perguntou ela, querendo mudar o peso da conversa. Eduardo sorriu, mas era um sorriso triste. Não, fui casado por 20 anos. Elaine era uma mulher incrível, médica, trabalhava num hospital público. Ela queria filhos, eu também, mas não aconteceu. Tentamos tratamentos, adoção, mas a vida tinha outros planos. Ela morreu faz 6 anos. Câncer de ovário. Sinto muito. Eu também. Ela era minha melhor amiga. Mariana mordeu o lábio. Melhor amiga. Ela nunca teve um melhor amigo. Nunca teve um casamento onde havia amizade. Havia rotina. Havia resignação. Mas amizade, amor, desejo, jamais. E você? Perguntou Eduardo. Você foi casada? Fui, por 36 anos. Ronaldo morreu de infarto há 14 anos. Vocês eram felizes? A pergunta era simples, mas a resposta era impossível. Eu não sei, disse Mariana, e a honestidade das próprias palavras a surpreendeu. Eu acho que eu nunca soube o que era ser feliz. Eu só sabia existir. Fazer o que tinha que ser feito. Eduardo assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. Minha mãe era assim, disse ele. Trabalhou até morrer aos 71 anos. Limpou a casa dos outros a vida inteira. Nunca reclamou, nunca pediu nada. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza antiga. Como se ela tivesse esquecido que tinha direito de querer coisas. Mariana sentiu um nó na garganta. Eu não sei querer, disse. E a frase saiu antes que pudesse impedir. Eu não sei como se faz isso. Querer algo, desejar. Eu passei a vida inteira sendo o que os outros precisavam. E agora? Agora eu não sei quem eu sou, quando ninguém precisa de mim. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, devagar, estendeu a mão e tocou de leve o braço dela. Era um toque suave, respeitoso, mas carregado de calor humano. Mariana, eu vou te dizer uma coisa, e eu quero que você acredite. Eu vejo desejo em você. Ela ergueu os olhos incrédula. Como? Se eu mesma não vejo? Porque está em cada gesto seu.
na forma como você dobra os panos com cuidado, na forma como você escreve nesse caderno, escondida de todo mundo. Mas escreve mesmo assim. No jeito que você olhou para aquele casal de mãos dadas há pouco, com algo que não era inveja, mas saudade de uma coisa que você nunca teve. Você deseja, Mariana. Você só aprendeu a chamar esse desejo de outra coisa. Vergonha, talvez, ou medo. Mariana sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e a enxugou depressa com as costas da mão. E se eu não souber o que fazer com isso? Com esse desejo? Eduardo sorriu, e havia uma ternura naquele sorriso que ela não sabia que existia no mundo. Então você vai aprender, devagar, sem pressa. E se você quiser, eu posso estar por perto enquanto você aprende. Eles ficaram conversando no parque até quase meio-dia. Eduardo contou sobre o trabalho, sobre como havia começado como office boy num banco e subido degrau por degrau até abrir a própria consultoria. Mariana contou sobre as filhas, sobre como havia desistido dos estudos aos 16 anos para casar, sobre como nunca voltou a estudar depois. Você gostaria de voltar? Perguntou Eduardo. Voltar? A estudar, terminar o ensino médio, quem sabe fazer um curso. Mariana riu, mas era uma risada sem alegria. Eduardo, eu tenho 62 anos. Quem vai me contratar? Quem vai me levar a sério? Você vai se levar a sério, e isso já é suficiente. Ela balançou a cabeça, mas algo dentro dela, uma brasa que pensava estar apagada, começou a brilhar timidamente. Quando se despediram, já era quase 1 da tarde. Eduardo segurou a mão dela por um instante, apenas isso, mas foi o suficiente para Mariana sentir o calor subindo pelo braço, espalhando-se pelo peito. Posso te ver de novo? Perguntou ele. Fora do trabalho, quero dizer. Talvez a gente possa tomar um café. Mariana hesitou. Café. Como se fosse algo simples. Como se ela fosse o tipo de mulher que tomava café com homens elegantes num sábado à tarde. Mas então se lembrou das palavras dele. Eu vejo desejo em cada gesto seu. E ela quis acreditar que ele estava certo. Sim, disse, a voz trêmula. Eu gostaria. Quando Mariana voltou para casa, o apartamento parecia menor, mais vazio do que nunca. Mas pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentiu esmagada por aquele vazio. Sentou-se à mesinha de fórmica, abriu o caderno vermelho e escreveu: Hoje eu conheci um homem que me viu. Não a mulher que limpa. Não a viúva. Não a mãe que as filhas esqueceram. Ele me viu, e eu não sei o que fazer com isso. Mas talvez eu queira descobrir. Na terça-feira seguinte, às 11 da noite, Mariana estava limpando o 14º andar quando a porta da Almeida Consultoria Financeira se abriu. Eduardo saiu, mas dessa vez ele não estava sozinho. Uma mulher jovem, talvez uns 30 e poucos anos, loira, usando salto alto e um vestido que devia custar mais do que o salário mensal de Mariana, estava ao lado dele, rindo de algo que ele havia dito. Mariana baixou a cabeça depressa, fingindo estar concentrada no balde de água. Mas Eduardo a viu. Mariana, chamou. Ela ergueu os olhos devagar. Ele sorria, mas a mulher ao lado dele a olhava com uma expressão neutra, avaliativa. Oi, disse Mariana, a voz quase inaudível. Esta é Patrícia, minha sócia. Patrícia, esta é Mariana, uma amiga. Amiga, a palavra ecoou na cabeça de Mariana. Será que era isso que ela era? Uma amiga? Patrícia estendeu a mão, e Mariana hesitou antes de apertá-la. Sua mão estava úmida de água com sabão. A da outra mulher era seca, perfumada, com unhas perfeitamente feitas. Prazer, disse Patrícia, mas o tom era cortês demais, distante demais. Igualmente, Eduardo parecia não perceber a tensão, ou fingia não perceber. A gente ainda está de pé para o café no sábado? Perguntou ele, e havia uma expectativa genuína nos olhos dele. Mariana olhou para Patrícia, que agora a estudava com mais atenção.
Então olhou para Eduardo, para o terno bem cortado, para a pasta de couro, para o mundo dele que era tão diferente do dela. Eu preciso ver, murmurou. Eu te aviso. Eduardo franziu a testa, confuso. Mas antes que pudesse dizer algo, Mariana já tinha virado as costas e empurrado o carrinho de limpeza corredor abaixo. O coração batendo rápido demais, o rosto quente demais. Quem você pensa que é? Uma voz cruel sussurrou na cabeça dela. Você acha que um homem como ele quer realmente estar com você? Você acha que você merece? Mariana entrou no banheiro feminino do corredor, trancou-se numa cabine e encostou a testa na porta fria. Respirou fundo, uma vez, duas, três. Mas a sensação de inadequação não ia embora. Ela era uma mulher de 62 anos, mãos calejadas, roupas baratas, sem estudo, sem elegância, sem nada que um homem como Eduardo pudesse querer. E mesmo que ele quisesse, mesmo que ele realmente a visse, o que ela poderia oferecer em troca? Eu não sei ser desejante, pensou, e a frase a atingiu como um soco. Ela não sabia como ser desejada, mas pior, ela não sabia como desejar. Como querer, como ocupar espaço no mundo e dizer, eu mereço isso. Saiu do banheiro 10 minutos depois, os olhos vermelhos, mas secos. Terminou o turno em silêncio, evitando olhar para a porta do 14º andar. Eduardo ligou no dia seguinte. Mariana olhou para o celular vibrar na mesinha de cabeceira, um aparelho simples que Paula havia dado de presente 2 anos atrás, e não atendeu. Ele ligou de novo no sábado de manhã. Ela não atendeu. No sábado seguinte, Mariana não foi ao Parque do Piqueri. Ficou em casa, limpando armários que já estavam limpos, lavando roupas que já estavam limpas, tentando ocupar a mente com qualquer coisa que não fosse o vazio que havia se instalado no peito. Mas o caderno vermelho continuava na gaveta. E toda noite, antes de dormir, ela o abria e escrevia. Às vezes poemas, às vezes só frases soltas. Gripos silenciosos que não tinha coragem de dar voz. Eu sou uma mulher que nunca foi beijada com vontade. Eu sou uma mulher que nunca pediu nada. Eu sou uma mulher que aprendeu a não incomodar. E agora aparece um homem dizendo que me vê. E eu não sei se acredito. Porque talvez seja mais fácil continuar invisível do que arriscar ser vista e decepcioná-lo. A quinta-feira da semana seguinte, quando Mariana estava limpando o 14º andar, a porta da consultoria se abriu e Eduardo saiu. Dessa vez, sozinho. Mariana chamou, a voz firme mas não zangada. Ela parou, segurando o pano de chão com força. Oi, você está me evitando. Não era uma pergunta, era uma constatação. Mariana abriu a boca, mas não conseguiu mentir. Estou. Por quê? Ela olhou para os próprios pés, para os sapatos velhos, surrados. Por quê? Porque eu não sei o que você quer de mim, Eduardo. E eu tenho medo de descobrir. Ele deu um passo à frente, mas manteve distância, respeitoso como sempre. Mariana, eu não quero nada que você não queira me dar. Eu só quero te conhecer, conversar, estar perto. É só isso, nada além disso. E se eu não for o suficiente? Sussurrou ela, e a dor na própria voz a surpreendeu. Suficiente para quê? Para você, para qualquer um. Eu sou só eu, Eduardo. Uma mulher velha, cansada, que não tem nada interessante para oferecer. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, devagar, ele abriu a pasta de couro, tirou um livro fino de capa azul e estendeu para ela. Eu queria te dar isso no sábado, mas já que você não apareceu, aqui está. Mariana pegou o livro com mãos trêmulas. Poemas reunidos, Adélia Prado. Você disse que escrevia, explicou Eduardo. Eu pensei que você talvez gostasse de ler outras vozes,
outras mulheres que também escreveram sobre invisibilidade, desejo, envelhecimento. Adélia tem um poema que eu marquei para você. Página 53. Mariana abriu o livro na página indicada e leu em silêncio. Não sou matrona, mãe dos Gracos. Sou mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Não tenho virtudes. Amo pouco quem me ama. Amo mais quem eu amo. Ela ergueu os olhos e encontrou os de Eduardo, escuros, gentis, pacientes. Mariana, você não precisa ser nada além do que você é. E o que você é, já é mais do que suficiente. E pela primeira vez em 62 anos, Mariana se permitiu acreditar, mesmo que por apenas um segundo frágil, trêmulo, que talvez aquilo fosse verdade. Mariana leu o livro inteiro naquela mesma noite, sentada na cama estreita, com a luminária fraca, jogando sombras nas paredes descascadas. Ela devorou cada poema como quem bebe água depois de dias no deserto. Adélia Prado escrevia sobre o corpo envelhecido, sobre o desejo que não morre com a juventude, sobre ser mulher num mundo que insiste em torná-las invisíveis após certa idade. E em cada verso, Mariana se reconhecia. Às 3 da manhã, quando deveria estar dormindo, para acordar às 6 e ir trabalhar, ela pegou o caderno vermelho e escreveu: Eu li sobre uma mulher que não tinha vergonha de querer. E me perguntei, quando foi que eu aprendi a ter? Foi quando minha mãe disse: moça decente não demonstra. Foi quando Ronaldo me tocou sem me olhar. Foi quando envelheci e o mundo decidiu que eu não tinha mais direito. Eduardo me deu um livro. E com ele, me deu permissão para existir. Será que eu tenho coragem de aceitar? Na sexta-feira, ela ligou para ele. A voz tremeu ao dizer: Obrigada pelo livro. Você gostou? Perguntou Eduardo. E havia alegria genuína na voz dele. Eu me vi nele, em cada página. Eu sabia que você ia gostar. Mariana, sobre o café. Você ainda topa? Sem pressão. Só se você quiser. Ela respirou fundo. O medo ainda estava lá, apertado no peito. Mas algo mais também estava. Uma curiosidade pequena, frágil, mas viva. Sim, eu quero. Encontraram-se no sábado às 4 da tarde numa cafeteria pequena no Tatuapé, perto do apartamento de Mariana. Era um lugar simples, com mesinhas de madeira e cheiro de café fresco e pão de queijo assando. Eduardo chegou antes, vestindo calça jeans escura e camisa cinza, sem gravata, sem a formalidade do escritório. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Mariana usava a melhor roupa que tinha, uma calça preta social e uma blusa de cetim bordô, que Paula havia lhe dado anos atrás, mas que ela nunca teve coragem de usar. Havia passado 40 minutos tentando decidir se usava batom ou não, e acabou optando por um tom rosado discreto. Quando entrou na cafeteria e Eduardo a viu, ele se levantou e sorriu. Um sorriso aberto, que iluminou o rosto inteiro. Você está linda, disse, e não havia cortesia vazia naquelas palavras. Havia verdade. Mariana sentiu o calor subir pelo pescoço, mas desta vez não desviou o olhar. Obrigada. Pediram café e bolo de cenoura. No começo, a conversa foi tímida, pontuada por silêncios que não eram exatamente desconfortáveis, mas carregados de tudo o que não sabiam como dizer. Então Eduardo perguntou sobre os poemas dela, e Mariana se viu falando, realmente falando, pela primeira vez em anos. Contou que começou a escrever aos 15 anos, em cadernos baratos que escondia embaixo do colchão. Que sua mãe encontrou um deles uma vez e rasgou, dizendo que aquilo era perda de tempo, coisa de gente que não tem o que fazer. Que Ronaldo nunca soube que ela escrevia, porque ela nunca teve coragem de contar. Por quê? Perguntou Eduardo, inclinando-se para a frente, atento a cada palavra. Por quê? Porque ele ia achar bobagem.
Ou pior, ia me olhar com pena, como se eu estivesse tentando ser algo que não era. E o que você é, Mariana? A pergunta a pegou desprevenida. Ela mexeu no café com a colherinha, observando o líquido escuro girar na xícara. Eu não sei, admitiu. Durante muito tempo eu fui a esposa do Ronaldo. Depois, a mãe da Paula e da Fernanda. Agora, eu sou a mulher que limpa o 14º andar do seu prédio. E se você pudesse ser qualquer coisa, sem medo, sem julgamento, quem você seria? Mariana ergueu os olhos e encontrou os dele. Havia algo no jeito que Eduardo a olhava que a fazia querer ser honesta, mesmo que a honestidade doesse. Eu acho que eu gostaria de ser uma mulher que não pede desculpas por existir. Uma mulher que escreve e não esconde. Uma mulher que sabe o que quer e pede. O que você quer, Mariana? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada e necessária. Mariana abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu quero, começou e a voz falhou. Tentou de novo. Eu quero ser vista, de verdade. Não só notada, mas vista. Eu quero que alguém olhe para mim e veja a mulher. Não a idade, não a profissão, não o que eu faço por eles. Só eu. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa e devagar tocou os dedos dela. Não segurou, apenas tocou, uma pergunta silenciosa. Mariana não puxou a mão. Ao contrário, virou a palma para cima e deixou que os dedos dele se entrelaçassem nos seus. Eu vejo você, Mariana, disse ele, a voz baixa, mas firme. E o que eu vejo é uma mulher corajosa, que trabalhou a vida inteira sem reclamar, que criou 2 filhas sozinha, depois que o marido morreu, que escreve poesia mesmo achando que ninguém vai ler. O que eu vejo é uma mulher que merece tudo o que o mundo negou a ela. E se você me deixar, eu gostaria muito de estar ao lado dessa mulher. Sem pressa, sem exigências. Só estar. Mariana sentiu as lágrimas subirem e não tentou pará-las. Escorreram quentes pelo rosto enquanto ela apertava os dedos dele, segurando como se segura uma tábua no meio de um naufrágio. Eu tenho medo, sussurrou. De quê? De não saber como fazer isso. Como ser desejante. Como ocupar espaço. Como deixar alguém entrar. Eu passei 62 anos sendo pequena. Eduardo, eu não sei como ser grande. Então a gente aprende juntos, disse ele. Porque eu também tenho medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de estragar. Medo de perder de novo. Mas eu olho para você e penso, talvez o medo valha a pena. Eles saíram da cafeteria quando já estava escurecendo. Eduardo se ofereceu para acompanhá-la até em casa. E Mariana aceitou. Caminharam lado a lado pelas ruas do Tatuapé, os dedos se tocando de vez em quando, tímidos, mas intencionais. Quando chegaram ao prédio dela, Mariana hesitou na porta. Você quer subir? Perguntou. E imediatamente se arrependeu. O apartamento era pequeno demais, velho demais, pobre demais. Mas Eduardo sorriu. Eu adoraria. Subiram os 4 andares pela escada estreita. Não havia elevador. E Mariana abriu a porta com mãos trêmulas. O apartamento estava limpo. Sempre estava. Mas a mobília era velha. As paredes manchadas pela umidade. A cozinha minúscula. Nada como os lugares onde Eduardo devia estar acostumado. Mas ele entrou sem hesitar. Olhou ao redor com interesse genuíno. E disse, é aconchegante. Parece um lar. Mariana preparou mais café. Era a única coisa que sabia oferecer. E sentaram-se no sofá pequeno de 2 lugares. Eduardo reparou na foto na parede. Ela e Ronaldo no dia do casamento. Ele foi um bom marido? Perguntou. Mariana pensou por um longo momento antes de responder. Ele foi presente. Trabalhava, trazia o dinheiro para casa, nunca levantou a mão para mim. Mas Eduardo, ele nunca me viu. Eu era a mulher dele, mas não era eu, sabe?
Era como se eu fosse uma peça da casa, útil, necessária, mas não desejada. Ele nunca te disse que você era bonita? Mariana riu, mas era uma risada sem alegria. Uma vez, no dia do nosso casamento. Depois disso, nunca mais. Então deixa eu consertar 36 anos de silêncio, disse Eduardo, virando-se completamente para ela no sofá. Mariana, você é linda. Você tem olhos que brilham quando você fala de poesia. Você tem mãos fortes que contam a história de cada coisa que você já construiu. Você tem uma boca que sorri pouco, mas quando sorri, ilumina tudo ao redor. E você tem um coração enorme, que passou a vida inteira cuidando de todo mundo, menos de si mesma. Você é linda, e eu vejo isso toda vez que olho para você. Mariana não conseguia mais conter as lágrimas. Elas caíam livremente agora, molhando o rosto, o colo, as mãos que tremiam no colo. Ninguém nunca, começou, mas a voz falhou. Eduardo se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Ele levantou a mão e, com uma delicadeza infinita, enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Pode chorar, sussurrou. Você tem direito de sentir, de chorar, de se permitir. E Mariana chorou. Chorou pelos anos de invisibilidade, pelos toques mecânicos, pelas palavras nunca ditas, pelo desejo enterrado tão fundo que ela havia esquecido que existia. Chorou pela menina de 15 anos que escondia cadernos embaixo do colchão. Pela noiva de 23 que olhava para o chão. Pela viúva de 48 que não sentiu alívio nem tristeza. Apenas nada. E Eduardo assegurou. Não tentou consertar. Não deu conselhos. Apenas segurou, deixando que ela desabasse em segurança. Sem medo de ser pesada demais, complicada demais, sentimento demais. Quando ela finalmente parou de chorar, ele ainda estava ali, os braços ao redor dela, a respiração calma e constante. Desculpa, murmurou ela contra o peito dele. Pelo quê? Por ser um mar de emoção. Eduardo afastou-se um pouco, só para poder olhá-la nos olhos. Mariana, eu passei 6 anos vivendo metade de uma vida. Desde que Elaine morreu, eu funciono. Trabalho, corro, leio, durmo. Mas eu não sinto. E então, eu te vejo no corredor do prédio, dobrando aqueles panos com um cuidado que ninguém nota. Te vejo no ônibus, segurando aquele saco de pães velhos, como se fosse um tesouro. Te vejo no parque, escrevendo escondida, como se as palavras fossem um crime. E eu penso, essa mulher sente tudo, ela não desligou, ela não desistiu. Ela continua viva por dentro, mesmo quando o mundo insiste em matá-la devagarzinho. E eu quero estar perto disso, dessa vida, mesmo que venha com dor. Porque a dor significa que você ainda está aqui, sabe? Que você ainda importa. Mariana o olhou, realmente olhou, e pela primeira vez permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse isso. Essa atenção, esse cuidado, esse desejo. Eduardo, eu não sei o que eu estou fazendo, admitiu. Eu nunca fiz isso antes. Isso o quê? Isso, deixar alguém me ver, de verdade, sem máscaras, sem tentar ser o que o outro precisa, só eu. Então vamos aprender juntos, disse ele. E havia uma promessa naquelas palavras. Sem pressa, no seu tempo. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Mariana começou a se encontrar com Eduardo todo sábado. Às vezes tomavam café. Outras vezes caminhavam pelo parque. Uma vez ele a levou numa livraria grande no centro, e ela passou 2 horas olhando os livros de poesia com a reverência de quem visita um templo. Eduardo comprou 3 livros para ela: Cecília Meirelles, Cora Coralina e Conceição Evaristo. E quando ela tentou recusar, ele disse: aceita, não como presente de um homem tentando impressionar uma mulher, mas como um presente de um amigo que quer ver você feliz. Amigo, eles ainda não haviam definido o que eram,
mas Mariana sentia toda vez que estava perto dele uma coisa que não sabia nomear. Não era paixão adolescente, não era desejo desesperado, era algo mais profundo, mais tranquilo, era pertencimento. Mas nem tudo era fácil. Uma noite, na segunda-feira, Mariana estava limpando o 14º andar quando ouviu vozes na sala de reuniões da consultoria. A porta estava entreaberta. Ela deveria ter passado direto, mas reconheceu a voz de Eduardo e, contra toda razão, parou. Você está diferente, dizia a Patrícia, a sócia dele. Mais leve. Estou, respondeu Eduardo, e havia um sorriso na voz. Está. É por causa daquela mulher? A faxineira? Mariana gelou. Aquela mulher tem nome, disse Eduardo. E o tom havia mudado, ficado mais duro. E sim, Mariana é parte da razão. Eduardo, eu te conheço há 15 anos. Eu sei que você é um homem bom, que você valoriza pessoas independente de classe social. Mas você já pensou bem nisso? Vocês são de mundos completamente diferentes. E daí? E daí que isso não vai funcionar. Ela não vai se encaixar na sua vida. Nos jantares com clientes, nas viagens de negócios, nos eventos. E você vai acabar se sentindo sufocado. Ou ela vai acabar se sentindo inadequada. Ou ambos. Patrícia, com todo respeito, isso não é da sua conta. É sim. Porque eu me importo com você. E eu não quero ver você se machucar. Ou pior, machucar essa mulher, criando expectativas que não vão se realizar. Houve um silêncio longo. Mariana sabia que deveria ir embora, mas os pés não obedeciam. Mariana não é um projeto de caridade, disse Eduardo finalmente. E havia uma firmeza na voz que Mariana nunca havia ouvido. Ela não é uma distração. Ela é a primeira pessoa em 6 anos que me faz sentir que vale a pena tentar de novo. E eu não vou desistir disso porque alguém acha que não combina. Eu espero que você esteja certo, disse Patrícia, mas o tom era cético. Eu realmente espero. Mariana se afastou da porta e terminou o turno no piloto automático, os pensamentos numa espiral descendente. Patrícia tinha razão. Ela e Eduardo eram de mundos diferentes. O que ela estava pensando? Que poderia estar ao lado dele em jantares elegantes, conversando sobre consultoria financeira e viagens internacionais. Ela, que nunca tinha saído do estado de São Paulo, que mal terminara o ensino fundamental? Quando chegou em casa, não conseguiu dormir. Ficou sentada na cozinha, tomando chá frio, olhando para o nada. O celular vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Você está bem? Senti que hoje você estava diferente no trabalho. Se eu fiz algo errado, me desculpa. Boa noite. Durma bem. Mariana olhou para a mensagem por longos minutos. Depois digitou, apagou, digitou de novo. Estou bem, só cansada. Boa noite. Mentira. Ela não estava bem. Estava apavorada. No sábado seguinte, quando se encontraram no parque, Mariana estava quieta demais. Eduardo percebeu. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se ao lado dela no banco habitual. Nada. Mariana, por favor, não faz isso. Não some de novo. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eduardo, você já pensou que talvez isso não faça sentido? Ele e você? Ele franziu a testa. Por quê? Porque eu não pertenço ao seu mundo. Eu não vou saber me comportar nos seus eventos. Eu não vou entender as conversas. Eu vou ser um peso, uma vergonha. Quem te disse isso? Ninguém precisou dizer. Eu sei. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então, você ouviu minha conversa com Patrícia. Mariana olhou para as próprias mãos. Eu não quis, mas ouvi. E você acredita no que ela disse? Eu não sei, mas faz sentido, não faz? Você é um empresário de sucesso. Eu limpo banheiros. Como isso pode funcionar? Eduardo virou-se completamente para ela, pegando as mãos dela entre as suas. Mariana, escuta o que eu vou te dizer. Eu não quero você nos meus eventos de negócios. Eu não preciso que você entenda de consultoria financeira. Eu não estou procurando alguém que se encaixe na minha vida profissional. Eu estou procurando alguém que me faça querer voltar para casa.
Alguém com quem eu possa ser só eu. Não o CEO, não o consultor, não o homem que tem que ter todas as respostas. E quando eu estou com você, Mariana, eu sou só eu. E pela primeira vez em muito tempo, isso é suficiente. Mas e se eu não for suficiente? Sussurrou ela. Suficiente para quê? Para quem? Para você, pro mundo, para mim mesma. Eduardo apertou as mãos dela com firmeza. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Eu vejo uma mulher que sobreviveu a tudo que o mundo jogou nela e ainda tem a coragem de escrever poesia. Eu vejo alguém que trabalha até de madrugada e ainda dobra os panos com cuidado porque se importa em fazer as coisas bem feitas. Eu vejo uma mulher que tem tanto medo de ocupar espaço que se esconde nas escadas de serviço, mas que quando começa a falar sobre o que ama, os olhos brilham como estrelas. E eu penso, como alguém assim pode achar que não é suficiente? Mariana sentiu as lágrimas descerem novamente. Parecia que ela passava metade do tempo com Eduardo chorando. Mas eram lágrimas diferentes agora, não de dor, mas de algo que se parecia perigosamente com esperança. Eu tenho tanto medo, admitiu. Eu sei, eu também tenho. Mas eu prefiro ter medo com você do que viver seguro e sozinho. Eles ficaram sentados ali, mãos entrelaçadas, enquanto o sol da tarde projetava sombras longas no chão. E pela primeira vez, Mariana se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela tivesse direito a isso. A ser vista, a ser desejada, a ser amada, não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. 2 semanas depois, Eduardo a convidou para jantar em sua casa. Mariana ficou paralisada quando recebeu o convite. Sua casa? Repetiu ao telefone. É, nada formal. Só eu e você. Eu cozinho e a gente conversa. Se você quiser, claro. Mariana quis dizer não. Quis inventar uma desculpa. Mas então se lembrou das palavras dele. Eu vejo desejo em cada gesto seu. E ela quis acreditar. Que horas? Perguntou a voz trêmula, mas decidida. A casa de Eduardo ficava num condomínio fechado em Pinheiros. Quando o Uber parou no portão e o segurança pediu o nome dela, Mariana quase pediu para o motorista dar meia volta. Mas respirou fundo. Disse o próprio nome com uma firmeza que não sentia. E entrou. A casa era grande, moderna, toda em tons de cinza e branco, mas não era fria. Havia plantas nas janelas, livros empilhados na mesa de centro, fotos nas paredes, Eduardo com a falecida esposa, sorrindo, Eduardo com os pais, ainda jovem, Eduardo formado, orgulhoso. Ele a recebeu de avental, os pés descalços, e Mariana sentiu algo se soltar no peito ao vê-lo assim, despojado, real, humano. Bem-vinda, disse sorrindo. Entra, fiz lasanha, espero que você goste. Jantaram na varanda, com vista para a cidade iluminada. A comida estava deliciosa. A conversa fluía fácil, e aos poucos Mariana foi se permitindo relaxar. Depois do jantar, sentaram-se no sofá da sala com vinho. Ela bebeu pouco, nunca tinha sido de beber, e Eduardo colocou uma música baixa, jazz suave, que a... Mariana olhou para a taça de vinho na mão, vendo as luzes da sala refletidas no líquido escuro. Por quê? Porque ninguém nunca me desejou, disse finalmente. Ronaldo me queria como esposa, como mãe dos filhos dele, como alguém que cuidasse da casa. Mas ele nunca me quis. Nunca me olhou como se eu fosse, sei lá, fascinante, desejável. Ele cumpria o dever conjugal e acabou. E com o tempo, eu aprendi que era assim mesmo. Que desejo era coisa de filme, de livro, de gente mais bonita, mais jovem, mais interessante. E agora? Agora eu tenho você me dizendo que me deseja. E eu não sei o que fazer com isso. Porque parte de mim quer acreditar. Mariana, você quer que eu te mostre que não é mentira? O coração dela disparou. Como?
Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar. Mas ela não recuou. Eduardo levantou a mão e tocou o rosto dela. Um toque suave, reverente, como quem toca algo precioso. "Posso te beijar?" perguntou, a voz rouca. Mariana não conseguiu falar, apenas assentiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Eduardo se inclinou e a beijou, devagar, suave, um beijo que não era sobre pressa ou urgência, mas sobre intenção, sobre dizer com o corpo o que as palavras não alcançavam. Os lábios dele eram quentes, firmes, e quando ele aprofundou o beijo, Mariana sentiu 62 anos de vazio sendo preenchidos de uma só vez. Quando se separaram, ela estava tremendo. "Você está bem?" perguntou Eduardo preocupado. Eu nunca fui beijada assim", sussurrou ela. "Como se eu fosse importante. Você é importante. Para mim você é." E então Mariana fez algo que nunca havia feito. Algo que a aterrou e libertou ao mesmo tempo. Ela puxou Eduardo de volta e o beijou. Não esperando, não pedindo permissão, mas tomando, escolhendo, desejando. E pela primeira vez na vida, Mariana entendeu o que significava ser uma mulher desejante. Não porque alguém a desejava, mas porque ela, finalmente, se permitia desejar de volta. Eles ficaram abraçados no sofá até quase meia-noite, conversando em voz baixa sobre tudo e nada. Eduardo contou sobre a infância no Capão Redondo, sobre como a mãe trabalhava 16 horas por dia para que ele pudesse estudar. Mariana contou sobre os poemas que escrevia às escondidas, sobre como sonhava em publicar um livro, mas nunca teve coragem de mostrar para ninguém. "Mostra para mim", pediu Eduardo de repente. "O quê?" "Seus poemas. Traz na próxima vez que a gente se encontrar. Eu quero ler." Mariana sentiu o velho medo apertar o peito. "Eduardo, eles não são bons. São só desabafos de uma mulher sem estudo." "Mariana", disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. "Para de fazer isso. Para de se diminuir. Se você escreve, você é escritora. Ponto. Não precisa de diploma, não precisa de aprovação, não precisa de nada além de coragem para colocar as palavras no papel. E coragem você tem de sobra." Ela o olhou nos olhos, aqueles olhos escuros que haviam de verdade, e sentiu algo se quebrar dentro dela. Não algo ruim, algo que precisava se quebrar fazia muito tempo. Uma parede, uma proteção, uma prisão. "Está bem", sussurrou. "Eu trago." No sábado seguinte, Mariana chegou ao parque com o caderno vermelho apertado contra o peito como um escudo. Eduardo estava esperando no banco habitual, 2 copos de café na mão. Quando a viu, sorriu daquele jeito que fazia o estômago dela dar um nó. "Você trouxe?" disse apontando para o caderno. "Trouxe, mas eu não sei se consigo deixar você ler. Então lê para mim, em voz alta." Mariana arregalou os olhos. Eu não posso." "Por quê?" Porque é muito íntimo, muito cru, e se você achar ridículo?" Eduardo pegou a mão dela e apertou suavemente. "Mariana, confia em mim. Só uma página. Qualquer uma que você escolher. Se depois você quiser parar, a gente para." Ela respirou fundo 3 vezes. 4. Então abriu o caderno numa página aleatória, fechou os olhos por um segundo e começou a ler, a voz tremendo. "Eu sou feita de silêncios. De palavras que ficaram presas na garganta, de toques que nunca vieram, de olhares que atravessaram como se eu fosse vidro. Mas ainda assim, eu existo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando eu mesmo esqueço. Existe um fogo pequeno aqui dentro que se recusa a apagar, e talvez, só talvez, alguém um dia sopre nele, não para apagar, mas para avivar." Quando ela terminou, abriu os olhos devagar. Eduardo estava olhando para ela com uma intensidade que a fez querer correr e ficar ao mesmo tempo. "Isso", disse ele, a voz rouca. "Isso é a coisa mais bonita que eu já ouvi. Não exagera." "Não estou exagerando. Mariana, você tem um dom de verdade. E você escondeu isso a vida inteira por quê? Porque alguém te disse que você não era boa o suficiente.
Por que você acreditou que mulheres como você não têm direito de criar arte? Mariana sentiu as lágrimas virem novamente. Parecia que ela vivia chorando ultimamente. Mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Eu só não queria ser uma decepção. Você nunca poderia ser uma decepção para mim, disse Eduardo, e havia tanta certeza naquelas palavras que ela não teve escolha senão acreditar. As semanas foram passando e virando meses. Setembro, outubro, novembro. A primavera explodiu em cores por São Paulo, e com ela algo também floresceu em Mariana. Ela começou a usar batom todos os dias, não porque Eduardo pediu, mas porque ela quis. Deixou o cabelo crescer um pouco mais, passou a sorrir mais no trabalho. As outras faxineiras notaram. Você está diferente, Mari, disse Cleide, uma colega do turno da noite. Apaixonada? Mariana quase negou por reflexo. Mas então pensou, por que negar? Acho que sim, respondeu. E a confissão a fez sorrir. Eduardo a apresentou para os amigos aos poucos. Primeiro Marcos, um arquiteto que fazia consultoria para a empresa dele. Depois Silvia, uma professora universitária aposentada que morava no mesmo condomínio. E para surpresa de Mariana, todos a trataram com respeito e interesse genuíno. Não houve olhares de pena ou condescendência, apenas aceitação. Mas nem tudo era fácil. Paula, a filha mais velha, ligou numa quinta-feira à noite. Coisa rara. Mãe, a Fernanda me contou que você está namorando? Mariana segurou o telefone com mais força. Estou. Conheci um homem, Eduardo. Houve uma pausa longa. Mãe, você não acha que está um pouco velha para isso? A frase caiu como um balde de água fria. Velha? Não é por mal, mãe. É que, sei lá, você tem 62 anos. Você não acha que deveria estar focando em outras coisas? Tipo, ser avó, descansar, aproveitar a aposentadoria? Mariana sentiu a raiva subir, uma raiva que ela raramente permitia vir à tona. Paula, eu não estou aposentada. Eu trabalho 40 horas por semana porque minha pensão não cobre as contas. E quanto a ser avó, seus filhos mal se lembram que eu existo. Então me desculpa, se eu decidi que eu também tenho direito de ser feliz. Nossa, mãe, calma. Eu só estou preocupada. E se esse cara estiver te usando? E se for golpe? Ele não está me usando, Paula. Ele me respeita. Ele me vê. E isso é mais do que... Preparou o chá. Cobriu os ombros dela com uma manta macia e esperou. Quando Mariana finalmente contou sobre a conversa com Paula, ele ficou quieto por um longo momento. Ela tem medo, disse finalmente. Medo do quê? De te perder. Do jeito dela, torto, mas ela tem medo. Porque você está mudando. Você não é mais aquela mãe que ela podia ignorar, que sempre estaria ali esperando, sem reclamar. Você está reivindicando sua vida de volta, e isso assusta ela. Mas eu não estou abandonando minhas filhas. Eu sei, mas para elas pode parecer que sim, porque agora você tem alguém que vem primeiro, você mesma. Mariana absorveu as palavras devagar. É errado eu me colocar em primeiro lugar? Não, é o mais certo que você já fez. Em dezembro, Eduardo a convidou para passar o Natal com ele. A família toda ia estar lá. Os sobrinhos, as cunhadas, os pais dele, agora aposentados, mas ainda vigorosos. Mariana ficou apavorada. Eduardo, eles vão me julgar. Vão achar que eu sou uma aproveitadora. Uma mulher velha correndo atrás de um homem com dinheiro. Minha família não é assim. Você não sabe como as pessoas olham para mulheres como eu. Eduardo parou o que estava fazendo. Estava cortando legumes para o jantar e veio até ela. Mariana, olha para mim. Olha para mim. Minha mãe limpou casas a vida inteira, lembra? Meu pai construiu prédios sob sol de 40 graus. Eles sabem o valor do trabalho digno. E mais importante, eles sabem o valor de uma boa pessoa. E você é a melhor pessoa que eu conheço. Então para de criar problemas que não existem e vem comigo. Por favor. Ela foi.
A família de Eduardo morava numa casa simples, mas aconchegante em Santo Amaro. Quando Mariana chegou, nervosa, usando o melhor vestido que tinha, um azul marinho que Paula havia dado anos atrás, foi recebida pela mãe de Eduardo, Dona Conceição, uma senhora negra de 70 e poucos anos, baixinha, redonda, com um sorriso que iluminava o ambiente inteiro. "Então você é a Mariana", disse, puxando-a para um abraço apertado. "Eduardo não para de falar de você. Entra, entra. Você gosta de farofa? Eu fiz 3 tipos." A tensão nos ombros de Mariana começou a se dissolver. Durante o almoço, ela conversou com os sobrinhos de Eduardo, crianças barulhentas, curiosas, sem preconceitos. Com as cunhadas que a trataram como igual. Com o pai dele, seu Antônio, um homem calado, mas gentil, que lhe disse no final: "Meu filho está mais feliz. Fazia tempo que eu não via ele assim. Obrigado." E Mariana entendeu. Ela não era uma intrusa. Ela era bem-vinda. Virada do ano chegou e com ela, uma decisão que Mariana vinha adiando. Eduardo tinha pedido para ela se mudar para a casa dele. Não oficialmente, não de forma pressionada, mas havia deixado claro. Ele queria construir uma vida com ela. Mariana ficou acordada a noite inteira de 31 de dezembro, sentada na cozinha minúscula do apartamento no Tatuapé, olhando ao redor. Aquele lugar havia sido sua prisão e seu refúgio pelos últimos 20 anos. Era pequeno, velho, mas era dela. Abriu o caderno vermelho pela última vez naquele ano e escreveu: "Eu estou com medo. Medo de me mudar. Medo de ocupar espaço na vida de alguém. Medo de ser feliz e ter isso tirado de mim. Mas eu também estou cansada de ter medo. Cansada de ser pequena. Cansada de viver pedindo desculpas por existir. Eduardo me ofereceu uma casa. Mas mais que isso, ele me ofereceu um lar. E eu acho que eu quero aceitar. Não porque eu preciso dele, mas porque eu quero ele. E querer é um ato revolucionário para uma mulher que passou 62 anos achando que não tinha esse direito. No dia 2 de janeiro, Mariana ligou para Eduardo. "Eu aceito", disse simplesmente. "Aceito o quê?" "Morar com você, construir uma vida com você. Tudo. Eu aceito tudo." Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. "Quando você quer se mudar?" "O mais rápido possível. Antes que eu mude de ideia." A mudança foi simples porque Mariana tinha pouco. Algumas roupas, livros, o caderno vermelho, a foto do casamento que ela decidiu deixar para trás. Eduardo insistiu em contratar uma empresa, mas ela preferiu fazer aos poucos, levando caixas no carro dele aos finais de semana. Quando colocou a última caixa na casa em Pinheiros, agora deles, não só dele, Mariana ficou parada no meio da sala, tentando acreditar que aquilo era real. "Bem-vinda para casa", disse Eduardo, abraçando-a por trás. "Eu não sei se eu me acostumo com isso", admitiu ela. "Com ter tanto espaço, com não ter que me preocupar com dinheiro, com acordar e você estar aqui. Você vai se acostumar. E se não se acostumar, a gente ajusta. Essa casa é sua também agora. Você pode mudar o que quiser, decorar como quiser, fazer dela o que você precisar." Mariana virou-se nos braços dele. "Obrigada", sussurrou, "por me dar isso, por me dar a mim mesma de volta." "Você sempre esteve aí, Mariana. Você só precisava de alguém que te lembrasse disso." Os meses seguintes foram de ajustes. Mariana continuou trabalhando no prédio comercial. Eduardo havia oferecido para sustentá-la, mas ela recusou. Precisava daquilo. Precisava da independência, da dignidade de ganhar o próprio dinheiro. Mas agora, quando voltava para casa às 3 da manhã, não era para um apartamento vazio. Era para uma casa aquecida, onde às vezes Eduardo estava acordado lendo na sala, esperando por ela. "Você não precisa me esperar", dizia a ela sempre. "Eu sei, mas eu quero." E essa frase, "eu quero", havia se tornado uma espécie de mantra entre eles. Não fazer as coisas por obrigação, mas por desejo.
por escolha. Mariana começou a frequentar um grupo de escrita criativa numa biblioteca comunitária. Na primeira reunião, quando apresentou um poema, a coordenadora, uma mulher jovem, cheia de piercings e cabelo colorido, disse: "Isso é forte, muito forte. Você já pensou em publicar?" E pela primeira vez, Mariana não riu nervosa nem desconversou. "Sim", disse, "eu já pensei. E eu acho que vou tentar." Em abril, quase um ano depois de se conhecerem no ônibus, Eduardo organizou uma surpresa. Levou Mariana para um restaurante elegante no centro, o tipo de lugar que ela nunca teria ousado entrar sozinha. Ela usava um vestido novo, cinza escuro, que ele havia ajudado a escolher. Não porque ela precisava dele para escolher roupas, mas porque eles tinham transformado aquilo num momento de intimidade, de riso, de cumplicidade. Durante o jantar, Eduardo estava nervoso. Mariana percebeu pelas mãos dele, que tamborilavam na mesa, pelo jeito que evitava o olhar direto dela. "Você está bem?" perguntou, preocupada. "Estou. Só tem uma coisa que eu quero te perguntar." "O quê?" Ele respirou fundo, pegou a mão dela sobre a mesa. "Mariana, eu sei que a gente se conhece há menos de um ano. Eu sei que tem gente que vai achar precipitado, mas eu tenho 65 anos. Eu não tenho tempo para desperdiçar com jogos ou protocolos ou esperar o momento certo. Eu já desperdicei 6 anos sozinho. E desde que você entrou na minha vida, cada dia ficou mais completo, mais verdadeiro, mais vivo. Eu acordo feliz. Eu durmo feliz, porque você está aqui. E eu não quero mais nenhum dia sem você." Ele tirou uma caixinha pequena do bolso. Mariana sentiu o coração disparar. "Eduardo, deixe eu terminar. Eu não estou te pedindo para ser perfeita. Eu não estou te pedindo para mudar. Eu estou te pedindo para continuar sendo exatamente quem você é. Uma mulher forte, sensível, cheia de poesia e coragem. E eu queria saber se você aceita casar comigo. De verdade. Para sempre." Ele abriu a caixinha. Dentro havia um anel simples, de ouro branco, com uma pequena esmeralda verde escura. "Eu escolhi esmeralda porque me lembra seus olhos quando você fala de poesia", explicou Eduardo. "Verde esperança." Mariana olhou para o anel, para Eduardo, para a vida inteira dela, que havia sido uma sequência de sim ditos por obrigação, por medo, por falta de opção. E agora, finalmente, estava sendo oferecida a chance de dizer sim por escolha, por amor, por desejo. "Sim", disse, a voz firme apesar das lágrimas. 1000 vezes sim. Eduardo deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente. E então se levantou. Puxou-a para um beijo longo, profundo, indiferente aos olhares curiosos dos outros clientes do restaurante. E Mariana se entregou àquele beijo sem vergonha, sem medo, sem pensar no que os outros iam achar. Porque pela primeira vez na vida, ela estava sendo beijada por um homem que a queria. E ela o queria de volta. Casaram-se. 3 meses depois, numa cerimônia pequena, no jardim da casa dos pais de Eduardo. Mariana usou um vestido branco simples, comprido, elegante. Dessa vez, não olhava para o chão. Olhava para Eduardo e para o futuro que haviam decidido construir juntos. Paula e Fernanda estavam lá, ainda meio desconfortáveis, mas presentes. Dona Conceição chorou durante toda a cerimônia. Os amigos do grupo de escrita compareceram. Mariana havia se tornado próxima deles. E quando o juiz de paz perguntou se ela aceitava Eduardo como marido, Mariana respondeu com uma voz que não tremeu: "Eu aceito. Com todo o meu coração, eu aceito." 5 anos se passaram como uma canção suave, cheia de pequenas alegrias e desafios vencidos juntos. Mariana finalmente havia deixado o emprego de faxineira. Não porque Eduardo insistiu, mas porque ela havia publicado seu primeiro livro de poesias,
Silêncios que Falam e as vendas surpreenderam a todos. Não era um best-seller, mas era suficiente para que ela pudesse se dedicar à escrita em tempo integral. Ela tinha agora 67 anos. Cabelos mais grisalhos, mas que ela decidira deixar naturais. Prata bonita, como Eduardo dizia. Algumas rugas a mais ao redor dos olhos, mas eram rugas de sorriso, de vida vivida intensamente. Ela havia engordado uns quilos e, pela primeira vez na vida, não se importava, porque Eduardo a olhava do mesmo jeito que no primeiro dia, como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Eles moravam ainda na mesma casa em Pinheiros, mas agora havia um escritório só de Mariana. Um cômodo com janelas grandes, estantes cheias de livros, uma escrivaninha antiga que Eduardo havia comprado num antiquário. Era ali que ela passava as manhãs, escrevendo. Ele respeitava aquele espaço religiosamente, só entrava se ela chamasse. As filhas haviam se reconciliado com a ideia do casamento. Paula visitava mais, especialmente depois que percebeu que a mãe estava genuinamente feliz. Fernanda havia admitido, numa conversa tarde da noite, que invejava a coragem de Mariana de recomeçar. Eu tenho 43 anos e tenho medo de namorar de novo, mãe, confessou. E você, com 60 e poucos, simplesmente fez. Como? Eu tive mais medo de morrer sozinha e infeliz do que de tentar e dar errado, respondeu Mariana. Às vezes a coragem é só isso, escolher um medo menor que o outro. Numa manhã de sábado, quase no final de outubro, Mariana acordou com o sol entrando pela janela, Eduardo ainda dormindo ao lado dela, a respiração calma e profunda. Ela ficou deitada por alguns minutos, apenas observando o homem que havia mudado sua vida, não porque a salvou, mas porque a viu, porque lhe deu permissão para ser inteira, para desejar, para ocupar espaço. Levantou-se devagar para não acordá-lo, foi até a cozinha, preparou o café. Depois caminhou até o escritório e abriu o caderno vermelho, o mesmo de sempre, já gasto, remendado com fita adesiva nas bordas, mas ainda ali, fiel companheiro de tantos anos. As primeiras páginas eram cheias de dor, as últimas, de gratidão. Escreveu: eu era uma mulher que não sabia ser vista, que não sabia ocupar espaço, que achava que desejo era coisa de gente mais nova, mais bonita, mais digna. Mas eu aprendi que nunca é tarde. Aprendi que desejo não tem idade. Aprendi que ser amada começa por se permitir ser. Hoje eu tenho 67 anos. E pela primeira vez na vida, eu sou feliz. Não porque alguém me completou, mas porque alguém me lembrou que eu sempre fui inteira. E isso vale cada lágrima, cada medo, cada vez que eu quase desisti. Porque no final, eu escolhi acreditar. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Fechou o caderno e ficou sentada ali, na escrivaninha, olhando pela janela para o jardim, onde flores de primavera começavam a desabrochar. Havia um livro novo sendo escrito. Desta vez não poesia, mas uma novela sobre uma mulher que descobre o amor tardio. Mariana sorria enquanto pensava nisso. Ela estava escrevendo ficção, mas nunca havia escrito algo tão verdadeiro. Eduardo apareceu na porta do escritório, ainda de pijama, os cabelos bagunçados, segurando 2 xícaras de café fresco. Bom dia, disse, sorrindo daquele jeito que ainda fazia o estômago dela dar um nó. Bom dia. Ele entrou, colocou as xícaras na mesa, beijou o topo da cabeça dela. Você está escrevendo? Estava. Agora estou só agradecendo. Por quê? Mariana virou-se na cadeira e olhou para ele. Para o homem que havia entrado na vida dela num ônibus lotado, que havia dito que seu lugar era onde ela quisesse estar, que havia enxergado nela o que ela mesma não conseguia ver. Por você, por nós, por ter tido coragem de dizer sim quando tudo em mim gritava para correr. Eduardo se abaixou e ficou na altura dela, segurando o rosto dela entre as mãos.
A coragem foi toda sua, Mariana. Eu só ofereci. Você foi quem aceitou. E se eu não tivesse aceitado? Então eu teria perdido a melhor coisa que já me aconteceu. Ela o beijou. Um beijo lento, doce, cheio de anos pela frente. Acalma a mente. Naquela tarde, eles foram juntos ao Parque do Piqueri. O mesmo parque onde haviam conversado pela primeira vez, anos atrás. Sentaram-se no mesmo banco. O mundo ao redor estava diferente. Crianças novas brincando. Árvores que haviam crescido. Um novo quiosque onde antes não havia nada. Mas aquele banco era o mesmo. E eles, de certa forma, também eram os mesmos. Só que mais inteiros, mais verdadeiros. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Eduardo de repente. Mariana pensou por um longo momento. Eu me arrependo de ter demorado tanto para acreditar que eu merecia ser feliz. Mas não me arrependo de nada que veio depois. Nada mesmo. Eu também não, disse ele, entrelaçando os dedos nos dela. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo exatamente igual, porque tudo me trouxe até você. Eles ficaram sentados ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E quando se levantaram para ir embora, Mariana olhou para trás, uma última vez, para o banco onde tudo havia começado. E pensou, aqui foi onde eu aprendi que nunca é tarde, que desejo não tem prazo de validade. Que amor não olha para a certidão de nascimento. E enquanto caminhavam juntos de volta para casa, mãos entrelaçadas, o sol da tarde aquecendo os rostos, Mariana soube, com aquela certeza profunda que só a vida ensina depois de muitos anos, que esta era a melhor parte de sua história. Não o começo, cheio de dor e solidão, não o meio, cheio de medo e dúvida, mas este momento aqui, este final que era na verdade um novo começo. Um começo onde ela era vista, onde ela era desejada, onde ela era inteira. E se você está aí, ouvindo esta história e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Mariana ou a esperança que Eduardo trouxe, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só dela. Ela pode ser sua também. Porque não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você passou invisível, ou pequena, ou pedindo desculpas por existir, você ainda tem tempo. Você ainda tem direito. Você ainda pode escolher ser vista, ser desejada, ser plena. E se hoje você está sozinha, cansada, achando que já passou da hora de ser feliz, eu te convido a fazer o que Mariana fez. Dizer sim. Sim para a vida. Sim para o desejo. Sim para a possibilidade de que talvez, só talvez, ainda existam pessoas no mundo que vão te olhar e te ver. Deixa um like se essa história tocou você. Comenta aqui embaixo se você acredita em recomeços. E se inscreve no canal, porque tem muitas outras histórias de mulheres como a Mariana. Mulheres reais, imperfeitas, corajosas, esperando para serem contadas. E lembra, você não é velha demais. Você não é tarde demais. Você não é pouca demais. Você é exatamente o suficiente. E alguém, em algum lugar, vai ter a sorte de descobrir isso. Até a próxima história. E que você encontre a sua coragem, do mesmo jeito que Mariana encontrou a dela.